Sejam bem-vindas e bem-vindas à nossa aula de hoje. Nessa aula, nós vamos falar sobre o assunto célula procarionte. Eu sou a Bia e estou aqui para te ajudar a aprender um pouco mais de biologia. Se você assistir os outros vídeos, a gente fez uma pequena introdução ao assunto célula. Nós falamos sobre os tipos de células, como classificar essas células e essas características principais. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a célula procarionte. A célula procarionte é uma célula que não apresenta um material genético separado do citoplasma. Ela não tem uma membrana envolvendo esse material, então ela não tem um núcleo tão organizado, ela não tem um núcleo delimitado por membrana. Não confundam com não ter núcleo. Essa célula tem núcleo. O núcleo dela é o material genético. A diferença é que essa célula, ela não tem esse núcleo organizadinho, com a carioteca ao redor, separando do citoplasma. Esse material genético, ele está jogado no citoplasma, jogado entre aspas, porque ele está ali de uma forma organizada. Ele está no citoplasma formando uma região chamada nucleoide. E ele é formado por uma série de DNA com uma forma um pouco diferente da nossa. Ele tem um formato circular. E esse DNA, ele não está associado a proteínas, como acontece nas células eucariontes. Então, na hora da divisão celular, ele não vai se condensar, essas proteínas não vão ficar mais densas para ocorrer a divisão celular. E em alguns casos, a gente vai falar mais para frente, esse material genético também pode ser encontrado fora do nucleoide, formando uma outra estrutura, um outro tipo de DNA que tem uma função específica. Mas a gente não vai entrar nesse caso agora. A gente vai falar melhor disso quando a gente falar das bactérias. Então, esse núcleo não organizado é chamado de nucleoide e não tem o DNA associado a proteínas. Uma outra característica da célula procarionte é que ela não apresenta organelas membranosas. Ela não apresenta, por exemplo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, que são organelas formadas por membranas. A única organela que a gente vai encontrar nessa célula, que a gente também encontra na célula eucarionte, é o ribossomo. O ribossomo é responsável por produzir proteínas. Ele vai ser a única organela encontrada nessa célula procarionte. Então, é uma outra diferença básica. Então, essa célula, normalmente, ela vai apresentar dobras na sua membrana plasmática, que é o local onde ela vai realizar a sua produção de energia, já que ela não tem a mitocôndria para realizar essa produção. Então, a gente encontra essa célula nas bactérias, nas cianobactérias, por exemplo, que são células um pouco mais primitivas, que provavelmente surgiram primeiro, e são células um pouco mais simples. Essa célula, ela vai ter uma parede celular, que a gente vai ver também mais pra frente, com uma substância mais específica, e é uma parede celular diferente das eucariontes vegetais, porque ela não vai ser formada pela celulose como elas, e que está ali ao redor da membrana plasmática, fornecendo uma maior estrutura, uma maior proteção. Algumas também vão ter a cápsula, que vão fornecer maior resistência para essa célula, outras não. Elas também podem ter algumas estruturas que vão ajudar na sua fixação, alguns prolongamentos que vão ajudar na sua fixação. Esse vídeo, a gente vai fazer ele bem menor, porque eu não vou
ficar entrando tão a fundo na célula procarionte, porque a gente vai falar melhor quando a gente falar de bactérias. Mas a intenção aqui é falar um pouco mais sobre a célula procarionte. Então, guardem isso. Essa célula, ela não tem um núcleo delimitado por membrana. Esse núcleo, ele está disperso no citoplasma, formando a região chamada nucleóide. É formado por DNA circular que não está associado a proteínas, como acontece na eucarionte, e por isso ele não vai se condensar na hora da divisão celular. Mas essa célula também se divide, ok? Como todas as outras células. Ela não tem as outras organelas que estão presentes no eucarionte, ela não tem organelas membranosas, formadas por membranas. Ela tem, a única organela presente nela é o ribossomo, responsável pela síntese de proteína. Ela vai ter a parede celular e pode ou não ter cápsula. E como exemplo, ela está presente, é uma célula das bactérias, das cianobactérias, ok? Esse vídeo vai ficar, menorzinho mesmo. Esse vídeo está sendo feito para separar um pouco esse conteúdo, para vocês entenderem melhor essa característica da célula procarionte, para que a gente possa, nas outras aulas, compreender melhor. E quando a gente falar de bactérias, vocês vão precisar desse conteúdo para vocês entenderem melhor, ok? Se não se inscrever no canal, se inscrevam para não perder nada. A gente se vê nas próximas aulas. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou me manda mensagem por DM lá no Instagram. Eu vou colocar aqui na descrição o meu Instagram. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. O vídeo tá curtinho, não tem desculpa para não assistir. Assista várias vezes até compreender. E se mesmo assim tiver dúvida, como eu já falei, me mandem mensagens. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.